Ei, minhas bagacinhas, tudo jóia com vocês? Eu tô bem, tô morrendo de saudade de vocês. Tô em casa pra gente manter a segurança e combater esse Covid-19. Vamos abrir nossos livros na página 108, Comunidades Tradicionais. É o capítulo 6. Mas vamos lá, o que são comunidades tradicionais? Você deveria dizer quais critérios definem a formação de uma comunidade tradicional? Bem, nós temos o decreto 6.040 do ano de 2007, que é responsável por estabelecer a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Determina que esses agrupamentos devem se representar e se apresentar nas seguintes características. Primeiro, práticas culturais e organização social próprias, compartilhadas pelos membros da comunidade. Segundo, a ocupação e a utilização de um território específico, valendo-se dos recursos neles presentes, como condição para a manutenção dos seus costumes, por exemplo, religião, organização social, manifestações culturais. E terceiro, o uso da tradição ancestral como ferramenta de manutenção das características típicas dessas comunidades tradicionais. Vamos observar esse mapa. Nele eu tenho desenhado mais ou menos onde estão as principais comunidades tradicionais no Brasil. Nós temos, por exemplo, os praieiros, nessa parte mais vinho, caboclo ribeirinho amazônico, em todo o território amazônico, os extrativistas do babaçu, que é um tipo de planta. Nós temos o extrativista, o sertanejo vaqueiro, os jangadeiros, os caipiras, os sitiantes, os pescadores artesanais, os caiçaras, os açorianos, os ribeirinhos não amazônicos, os pantaneiros, os campeiros e as comunidades quilombolas. Essa é a divisão das principais, os principais troncos de comunidades que nós temos no Brasil. Algumas comunidades têm alguns problemas, como é o caso da demarcação de terra. Na reação da diminuição das terras indígenas no Brasil, foi criada a Fundação Nacional do Índio, que é um órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, criado pela Lei 5.371 em 1967. Ela é vinculada ao Ministério da Justiça e Políticas Indigenistas, ou seja, voltada para a proteção das tribos e dos territórios indígenas. Tiveram início contribuído com a diminuição da mortalidade e promovendo ações destinadas à valorização territorial dessas populações no país. Uma importante consequência da política indigenista foi a inclusão dos indígenas no censo demográfico, produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE. Em 2010, por exemplo, o número de indígenas no Brasil foi de aproximadamente 817 mil pessoas, com os quais 61% viviam em áreas rurais e 39% em áreas urbanas. De acordo com o governo federal, existem mais ou menos, aproximadamente 69 grupos que reivindicam o reconhecimento de sua condição indígena, o que pode fazer com que os números apresentados possam aumentar. A atual condição dessas comunidades é bem problemática, tendo em vista a falta de políticas públicas que conscientizem os diversos setores da sociedade sobre a importância e o papel do indígena na sociedade brasileira ao longo do tempo. Atualmente, no que diz respeito às terras indígenas, existem 4 divisões. A gente vai ter aqui cada uma delas nessa tabelinha aqui do lado. Nós temos também outro tipo de comunidade muito interessante, que são as comunidades quilombolas. São grupos com trajetória histórica própria, cuja origem se refere a diferentes situações, a exemplo de doações de terras realizadas a partir da desagregação de monoculturas, compra de terra pelos próprios sujeitos com o fim de sistemas escravagista no Brasil, terras obtidas com troca de prestação de serviços ou áreas ocupadas no processo de resistência do sistema escravista. Como que acontecia? Os negros, na época da escravidão, alguns fugiam, cansados de sofrer tanto com o processo de escravidão no Brasil. Então eles se reuniam, iam para um lugar bem escondido e criavam suas sociedades. Essas sociedades eram chamadas de quilombolas.
Até março de 2018, a Fundação Cultural Palmares certificou mais de 3.000 comunidades quilombolas, presentes nas 5 regiões do Brasil, com maior concentração nos estados do Maranhão, Bahia, Pará, Minas Gerais e Pernambuco. Nesse mapinha aqui do lado, a gente consegue ver com uma aproximação as regiões onde tem mais presença desse tipo de comunidade. Temos também as comunidades caiçaras, o povo tradicional do litoral brasileiro. Eles são conhecidos como caiçaras, ou pessoas que vivem nas regiões litorâneas do sul e do sudeste do Brasil e vivem da caça e da pesca artesanal, relacionando diretamente com a natureza, por meio da agricultura e extrativismo vegetal. Eles são formados pela miscigenação de índios com colonos portugueses e com os negros. Os povos ribeirinhos ou ribeirinhas são aqueles que residem nas proximidades dos rios e têm a pesca artesanal como sua principal atividade de sobrevivência. Cultivam pequenos roçados para consumo próprio e também podem praticar atividades extrativistas de subsistência. Nós temos que compreender a importância dessas comunidades tradicionais, porque a territorialidade desses grupos é essencial, pois eles dependem do espaço para reproduzir seus estilos de vida. Essas comunidades são extremamente afetadas pela evolução da economia brasileira e do avanço tecnológico sobre as áreas naturais, para atender às demandas e às necessidades da vida urbana da nossa sociedade, ou industrial, representadas pela construção de hidrelétricas ou por projetos de mineração, avanço das terras agrícolas e da extração de madeira. Nesse contexto, deve receber especial atenção, pois seus modos de vida são muito sensíveis aos impactos ambientais. Para que eles possam se manter como comunidade, eles precisam valer-se do seu espaço, do seu território e dos recursos naturais que vão ter nele. Por exemplo, o consumo de certa planta é a base para uma série de remédios ou rituais que unem esse grupo e que até mesmo pode reforçar sua identidade. Além disso, tem locais para ir alguns grupos desses que são considerados como sagrados, que para o avanço da economia não fazem a diferença, mas ignorá-los desarranja totalmente a estrutura cultural de um grupo, já que a carga emocional e simbólica é essencial para essas comunidades. Então, mãos à obra. Vamos fazer umas atividades? Eu quero que vocês façam para mim as atividades da página 114 e 115 do nosso livro didático. Ah, e as respostas vocês vão postar até o dia 6 de abril. Então, um beijo no coração de todo mundo. Estou morrendo de saudade. E por aqui, tanto pelo canal quanto lá pela plataforma, qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Beijo para vocês e até a próxima.